Fecha. Cumprimento a todos que estiverem vendo esse vídeo, assistindo, através de qualquer meio, com a paz do Senhor. Shalom Adonai. O tema que Deus me traz ao coração para repartir com vocês é a respeito de Gênesis 33, como base. O livro de Gênesis em si, temos muita base para o que eu quero repartir. Porque em Gênesis 33 conta a história de um homem de oração, um homem que viveu a sua vida desde de criança a serviço dos céus. Ele foi prometido como uma promessa que não tinha nem como acreditar que poderia acontecer. Tanto que quando o profeta recebeu a promessa do anjo, a mulher do profeta riu. Ela riu, ela falou: meu Deus, eu teria prazer com quase 100 anos de idade? O profeta acreditou. A esposa riu. Tamanho era o milagre de que ele teria um filho. Ela teria um filho dele, e esse menino, então, desde que nasceu, era o prometido. Então, tu imagina a vida dessa criança, como ele foi cuidado, como ele foi criado, como ele foi ensinado, como ele foi educado para ser bênção. Porque teria que ter todo cuidado com ele, teria que cuidar dele de uma maneira especial, porque dali procederiam reis, dali procederiam nações. Estamos falando de Isaac. E Isaac, quando já velho, ele tinha 2 filhos, ele teve 2 gêmeos, ele teve de Rebeca a Esaú, que nasceu primeiro, e depois teve Jacó. E Esaú se chamou Esaú porque quando nasceu todo peludo. Sabe aquela criança que nasce cabeluda assim? Então esse foi Esaú, nasceu cabeludo e peludo. E o seu irmãozinho nasceu depois, agarrado no seu calcanhar, liso, pôs o nome de Jacó, porque nasceu agarrando o irmão. Então Jacó significa o que agarra, o que pega para si, o que toma para si. Então os nomes deles foram dados por causa do nascimento deles. Então esses jovens, quando adolescentes ainda, um era caçador e o pai amava demais ele, o peludo. O peludo era caçador, Esaú, e a caça agradava muito a Isaac, porque Isaac comia da caça e ficava satisfeito. Porém Rebeca, ela amava Jacó. Jacó era mais delicado, Jacó era pastor de ovelhas. Então a mãe preferia o mais novo, o mais frágil, e o pai preferia o mais bruto. E tinham as suas preferências. E um sabia a respeito do outro. Jacó sabia que o pai preferia o seu irmão. E Jacó, com sutileza, um dia prepara uma comida, vendo que o irmão estava com muita fome, faminto, que tinha ido caçar e não tinha conseguido caçar nada. Então Jacó prepara um prato de lentilhas e o irmão chega e pede: dá-me de comer desse prato de lentilha. Ele fala assim: por que eu vou te dar da minha comida? Dá-me de comer, eu te peço. E falou assim: só vou te dar se você fizer um trato comigo. Vende hoje o direito de ser primogênito. Você nasceu primeiro, mas vende para mim, jura diante de Deus que eu sou o primogênito e eu te darei de comer. Ele falou: para quem está a ponto de morrer, de que serve a primogenitura? E ele despreza, então, Esaú despreza o seu direito de ser o mais velho ali, e come, se farta e depois se arrepende. Mas coisas de criança, né? Ninguém dava bola. Mas Jacó, ele sabia por que ele fez aquilo. Jacó era enganador. O nome dele já significava trapaceiro. Por quê? Porque o direito de primogenitura naquela época, na época antiga, dava direito a quem nasceu primeiro a ter 50% dos bens do pai.
E os outros 50% era para dividir para o resto de toda a família. E Jacó, pensando em ficar com 50% de tudo que era do pai, ele então fez o irmão jurar diante de Deus que ele era o primogênito. E assim foi, e Esaú ficou com ódio de Jacó, depois que caiu a ficha. Bem, e os dias se passaram, eles cresceram, e Jacó, ouvindo o pai contar a respeito do seu avô, de como que era a intimidade do seu avô com Deus, de como a fome vinha na terra e Deus mandava o seu avô para outro lugar, e Deus fazia o seu avô próspero, aonde seu avô chegava ele enriquecia, aonde chegava a seca não tocava no que era do seu avô, e com o Isaac também a mesma coisa, e ele falou assim, meu Deus, então não interessa tanto os bens materiais, dinheiro é fácil de ganhar, o que eu preciso não é de bens, o que eu preciso é da bênção. O que eu preciso é de ter a bênção, é de ser abençoado então. A prosperidade que vale de alguma coisa é a bênção do Deus de Abraão sobre a minha vida. Mas quem vai ser abençoado quando meu papai morrer vai ser meu irmão, não vai ser eu. E ele coloca no seu coração que ele tem que tomar essa bênção de qualquer maneira. Afinal, lhe era peculiar roubar, lhe era peculiar tomar o que não era seu. E ele então nem pensa mais nos bens materiais, ele só quer a bênção. Ele quer a bênção a qualquer custo, porque ele saberia que se ele fosse abençoado por seu pai, se ele fosse abençoado pela autoridade do seu pai, Deus estaria com ele. E então chega a época do seu pai ficar cego. Seu pai fica cego, fica doente e fica na cama. E seu pai pega e chama o filho mais velho e fala, meu filho, sai ao campo, vai e caça uma caça, prepara um ensopado gostoso, traze, meu, para mim, para que eu coma e eu te abençoe, porque eu já estou para partir dessa vida. E a sua mãe escuta, Rebeca escuta e fala, Esaú sabe se virar, Esaú é o homem que domina a espada, domina o arco. Agora Jacó é frágil, Jacó não sabe se virar, Jacó precisa mais da bênção do que Esaú. E então ela trama uma trapaça ali, chama seu filho Jacó e fala, vai no curral e me traz depressa 2 cabritos, novinho, tenro. E ele pega e traz os cabritos, para que isso, minha mãe? Eu vou preparar um guisado gostoso, você vai levar e vai dar para o seu pai comer. E seu pai vai perguntar quem é você diz que é Esaú e você vai tomar a bênção no lugar de seu irmão. Minha mãe, eu quero essa bênção mais que tudo na minha vida. Porém, se meu pai descobrir a trapaça, eu vou ser amaldiçoado e não abençoado, minha mãe. Que a tua maldição caia sobre mim, meu filho. Só faz o que eu estou te mandando. E então, Jacó obedece sua mãe, pega 2 cabritos novos, e ela prepara um guisado saboroso, e ela pega, raspa bem a pele, tira toda a gordura e envolve Jacó naquela pele daquele cabrito, o pescoço de Jacó, os braços de Jacó, aonde Esaú pudesse ter pelo, Jacó estava com a pele do cabrito cobrindo a sua carne lisa, e manda ele vestir as vestes de Esaú, com o cheiro de Esaú, e pega aquela panela daquela comida gostosa, e o prato e o talher, e chega na porta do quarto do pai e fala, levanta-te, meu pai, e come o guisado que eu preparei. Isaac fala, quem és tu, meu filho? Eu sou Esaú, teu primogênito, meu pai. Jacó engana Isaac. Isaac fala, mas a voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. Chegue mais perto para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és tu mesmo, meu filho Esaú. E ele chega perto e o pai pega e o abraça pelo pescoço e sentindo o pelo do cabrito no pescoço, sentindo o cheiro das vestes, apalpando a mão, sentindo o pelo do cabrito, ele fala, és tu mesmo, meu filho Esaú, a tua voz está estranha, mas o teu cheiro é como o cheiro do campo que Deus abençoou.
Traga mais perto de mim para que eu coma, meu filho, e te abençoe. E ele serve o pai, e o pai come até se fartar, e bebe vinho até se fartar, e põe a mão direita sobre a cabeça dele e começa a abençoar, e começa a abençoar com tanta bênção. Eu te abençoo em o nome do Deus de Abraão, o nome do Deus de Isaac, eu te abençoo. Bendito seja todo aquele que te abençoar, maldito seja todo aquele que te amaldiçoar. Eu te abençoo com a chuva que cai sobre a terra, eu te abençoo com o orvalho que vem do céu, eu te abençoo com o trigo, com o mosto, com o vinho, com a cevada, com o leite, com a manteiga. Eu te abençoo com tudo que o campo pode produzir. Eu te abençoo de todos os lados, nada te fará mal. E abençoa Jacó daquela maneira, pensando que estava abençoando Esaú. E ele então recebe aquela bênção gostoso e sai da presença do pai. E tão logo ele sai, Isaac nem dá tempo de cochilar, entra Esaú com a caça no pescoço e fala: meu pai, eu trouxe a caça, vou preparar o guisado para que o senhor coma e me abençoe. E a palavra de Deus diz então que no trecho de Gênesis 33 que Isaac se estremeceu de um estremecimento muito grande. E perguntou: quem és tu? E ele falou: eu sou Esaú, teu primogênito, meu pai. Tu me pediste para sair ao campo caçar e preparar-te um guisado para que comesse e me abençoasse. Quem foi aquele que saiu agora e me trouxe do guisado? Eu comi e eu o abençoei e ele será bendito. E bradou Esaú com um grande e muito amargo brado muito alto, dizendo: foi Jacó. Pela segunda vez ele tem me trapaceado, pela segunda vez ele tem me roubado. Isaac concorda: é, meu filho, veio teu irmão com sutileza e roubou a tua bênção. E Isaac grita com o pai e pergunta: só tens tu uma bênção, meu pai? Não podes abençoar também a mim, meu pai? E com lágrimas ele implora: dá-me uma bênção também, meu pai. E Isaac fala: como hei de te abençoar, meu filho, se já tenho te colocado por escravo do teu irmão, já tenho colocado os teus irmãos por escravos do teu irmão, ele reinará sobre vocês, tudo que vocês plantar será do melhor, vocês vão colher o melhor, mas vai ser para a mesa dele. Eu tenho colocado ele como patriarca de reis que vai nascer sobre a terra. Eu também posso te abençoar, meu filho, mas você não vai chegar nos pés do seu irmão. Mas um dia você vai sacudir seu jugo. Vem aqui para que eu te abençoo. Eu te abençoo no nome do Deus de Abraão. Eu te abençoo, você vai viver pelo seu arco e pela sua espada. No deserto tu vai viver. Tu vai viver da gordura da terra e do orvalho do céu. Tu vai possuir muitos príncipes, muitos reis vão sair de ti. Pela força do teu arco tu vai viver. Mas um dia tu vai sacudir o teu jugo do teu pescoço. Mas você vai andar errante pelo deserto. E assim, Esaú recebeu aquela bênção amargamente. E Esaú chorou e se consolou, dizendo que quando seu pai morresse, ele mataria Jacó. Ele mataria Jacó e ele queria ver o que seria da bênção de Jacó. Eu quero dizer uma coisa para você nessa hora. Eu não sei aonde esse vídeo está chegando. Eu não sei a qual o propósito de Deus na tua vida. Talvez você fale: eu faço o meu melhor para Deus. Eu faço o meu melhor na igreja. Eu varro a igreja melhor do que eu varro a minha casa. Eu limpo a igreja melhor do que eu limpo a minha casa, mas parece que ninguém vê. Eu louvo de todo o meu coração, mas parece que a diretoria, parece que o pastor, o presbitério, o conselho só olham para fulano de tal, não olham para mim. Eu preparo a palavra, eu estudo, eu fico em cima, eu vou para o dicionário, eu vejo o que significa no grego, o que significa no hebraico, eu preparo uma palavra rápida, sucinta, não tomo tempo de ninguém quando pego a palavra, tento ser agradável, mas parece que ninguém quer me ouvir. Eu vou falar uma coisa para você. Se Deus tiver que cegar o profeta, para o profeta te abençoar por engano, ele vai te abençoar. Ele vai abençoar você.
Porque o propósito de Deus é o que prevalece, não a vontade do profeta. O profeta não tem vontade própria. O profeta fala o que Deus manda ele falar, o que Deus coloca na boca dele. Lembra-se de Balaão? Balaão queria fazer algo, mas Deus o repreendeu como? A mula dele o repreendeu. Lembra de Samuel? Samuel amava a Saul. Samuel amava Saul de todo o coração. Passava por cima dos erros de Saul, fazia vista grossa pelos erros de Saul, oferecia sacrifício por Saul. Mas Deus chegou em Samuel e falou: até quando terás dó de Saul, quando eu o tenho rejeitado? Toma uma botija de azeite, desce à casa de Jessé, e lá eu me proverei de um rei. E ele chega, mesmo contrariado, ele entra na casa de Jessé o belemita, se assentam todos na mesa com o banquete, com a carne assada, e todos ficam olhando um para o outro. Eliabe, o mais formoso, os soldados de Saul ali, filhos de Jessé, e ele olha, e ele não vê o que ele quer ver, ele pergunta: não tem mais ninguém? Acabaram-se os mancebos? E eles respondem: não, ainda tem um. É um piazão, ele está cuidando das ovelhas no pasto, mas é uma criança ainda. Eis que não comeremos pão e não tocaremos nada na boca enquanto ele não se chegar. E quando aquela criança entra, sujo de esterco de ovelha, fedendo a lã de ovelha, a lã de carneiro, suado, com a sua funda, com seu alforje, com o seu cajado de pastorzinho na mão. Samuel levanta e derrama uma botija de azeite sobre a cabeça daquele jovem e fala: para quem é todo o desejo de Israel, senão para ti? Vira as costas e vai embora. Porque ele amava a Saul. Mas o profeta não tem vontade própria. O profeta tem que fazer o que Deus manda ele fazer. É assim. Se Deus tiver que cegar o profeta, para o profeta colocar a mão de maneira enganada sobre a tua cabeça, porque o profeta não gosta de você, ele vai colocar. Porque você precisa de receber a transmissão da unção através da mão do profeta. É através da mão do homem de Deus que você vai receber a unção na tua vida. Porque todos nós estamos debaixo de autoridade. João Batista não queria batizar Jesus. Ele falou: não sou digno nem de tirar a sandália dos teus pés, tu vem a mim. E ele falou: deixa por enquanto, porque nos compete cumprir toda a justiça de Deus. E ele entrou na água e João o batizou. João batizou o próprio Deus. Porque o profeta não tem vontade. O profeta tem que fazer o que é mandado ele fazer. É assim, meu irmão. Não desanima. Não tem problema que o outro é preferido. Não tem problema. Deus não olha como o homem olha. Talvez você seja desprezado. Aos seus próprios olhos você seja desprezado. Mas Deus contempla cada lágrima. Deus contempla a tua vida. Deus conhece o teu íntimo, o teu interior. Deus conhece o teu quarto. Ele sabe o que tu passa naquele trabalho. Ele sabe o que tu passa naquela igreja. Ele sabe o que tu passa dentro da tua casa. E Jacó, quando velho, quis abençoar mais a José. Jacó desprezava os filhos que ele teve, os primeiros. Ele desprezava os filhos que ele teve com Lia. Jacó amava os filhos que ele teve com Raquel. Ele amava José e amava a Benjamim. Isso é notório na Bíblia. E quando foi abençoar José, ele falou assim: você vai ter duas partes. Você será contado duas vezes na herança, meu filho, em Israel. Porque não vai existir estado com o nome de José. Porém, os teus dois filhos serão meus filhos. Os outros que você tiver depois desses serão teus. Mas esses dois são meus. Serão contados com teus irmãos para formar as 12 tribos de Israel.
E José então se ajoelha com o rosto em terra diante de Jacó, seu pai, que já era velho e os olhos já estavam escurecidos, já estava ficando cego também. E José coloca Manassés, o mais velho, do lado esquerdo, e coloca Efraim, o mais novo, do lado direito, porque estando assim, a mão direita de Jacó ia ficar sobre a cabeça do mais velho Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, porque a bênção vem da mão direita. Porém, na hora de abençoar, Jacó pega e cruza as mãos. Jacó pega e cruza as mãos e coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e coloca a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José, com o rosto em terra, olha para dar uma espiadinha e vê que os braços do pai estão cruzados e fala: assim não, meu pai, desse jeito não, porque esse é o mais velho, meu pai. Eu sei, meu filho, eu sei, porém Deus escolheu o mais novo para ser maior que o mais velho. E eu não posso fazer nada, meu filho. Saiba de uma coisa: os homens não querem escolher você. Mas existe uma palavra, a palavra que Jacó disse: porém Deus. Não interessa a vontade do profeta. Não interessa nem a vontade do teu pai, nem a vontade da tua mãe. Você tem que honrar teu pai, tem que honrar tua mãe, tem que honrar o teu pastor, o teu presbítero, aquele que ganhou você para Jesus, aquele que é autoridade sobre a tua vida. Você tem que honrar ele. Mas não interessa a vontade dele, interessa a vontade de Deus sobre a tua vida. Se Deus quiser, vai ser da maneira que Deus quiser e não da maneira que o homem quer. Eu gostaria de terminar essa mensagem te dizendo isso. Se Deus tiver que cegar o profeta para a bênção vir por engano para você, ela vai vir. Porque ela pode parecer por engano para os homens, mas não para Deus. Porque Deus sabe o teu assentar e o teu levantar. Deus te conhece bem antes de você ter nascido. Deus sabe o fim dos teus dias antes do teu nascimento. Ele sabe qual o propósito que ele tem na tua vida. O que ele vai fazer de você. Então levanta a tua cabeça. Se erga. Não interessa se há enfermidade no teu corpo. Não interessa se há limitação. Não interessa se você está numa cadeira de roda. Eu sou um homem que tenho diabetes. Uso um catéter. Faço hemodiálise 3 vezes por dia. Por semana, desculpa. Tenho problemas cardíacos. Mas tem algo que queima dentro do meu ser, dentro do meu coração. A vontade de falar do nome dele. E eu fiquei por um tempo sem falar do nome dele. E foi como Asaf no Salmo. Eu falei que não ia falar mais de ti, mas isso foi como brasa no meu coração. Isso queimou dentro de mim, porque como eu não vou falar de ti? Não interessa quantos anos passe você calado e as pessoas indo para o inferno por tua causa, porque por uma palavra tua uma alma poderia se salvar. Se Deus tem um plano na tua vida, a tua ficha vai cair uma hora. E você vai entender que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Convide o Espírito Santo para vir até a tua vida, para esclarecer a tua mente, para renovar a tua mente, para que você possa combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a fé. Não interessa a tua condição financeira. Isso não vale nada diante de Deus. Porque se você pensar que porque tal ministério é abençoado porque é rico, tal ministério é abençoado porque tem catedrais, porque as igrejas deles são de mármore, são de vidro, se você acha que isso é bênção de Deus, você é o mais miserável dessa terra. As coisas elevadas para o homem é abominação diante de Deus.
Quando Deus fala que dele é a prata e dele é o ouro, ele não está falando dessas coisas que se corrompem aqui, não. Ele não está falando de carro novo, ele não está falando de mansão com piscina, ele não está falando de ar-condicionado, ele não está falando dessas coisas. Porque Pedro diz que todas essas coisas serão enriquecidas para o fogo. Quando ele diz que dele é a prata e dele é o ouro, é porque o que ele tem preparado para nós depois dessa vida é uma coisa que nós não temos nem como imaginar. Mas não é para esse mundo. A palavra dele diz que nesse mundo você vai ter aflição. Por isso eu estou dizendo para você, se você está sendo desprezado, não tem problema. Se você não tem oportunidade, não tem problema. Porque o teu descanso não é aqui nesse mundo. O seu descanso é depois dessa vida. Você vai governar depois dessa vida. Não queira ser grande aqui entre os homens. Lembra do que ele falou? Aquele dentro de vós querer ser o maior. Seja o menor e servo do outro. Lave o pé do seu irmão. Se humilha. Queira ser menor. Não queira ser o maior. Não queira ser grande diante dos homens. Seja grande, mas diante de Deus. Não queira acumular tesouro nem fortuna nessa terra. Acumule diante de Deus. A Bíblia está ali. Devore ela, coma ela, como o profeta comeu o rolo. Coma a Bíblia, leia até entender. Mas eu não entendo, eu tenho sono. Se apaixone por ela. Se apaixone por ela. Peça a revelação de Deus para você poder ler. Ele vai começar a te mostrar. Ele vai começar a te mostrar até na genealogia. Ele vai começar a te mostrar coisas que você não acredita que estão ali. Pega um dicionário. Começa a ver o que significa cada nome. E você vai entender os propósitos dele no Velho Testamento. Todo falando a respeito de Jesus. O Novo Testamento. Você vai entender que as pessoas que viveram o Novo Testamento não tinham Novo Testamento para ler e fizeram aquilo movido pelo Espírito Santo e alguém pegou e escreveu o que elas fez. Você vai entender que Atos dos Apóstolos não termina com amém, porque nunca terminou. Os Atos dos Apóstolos nunca terminou. Enquanto você existir, enquanto eu existir, os nossos atos têm que ser escritos nessa terra. Nós somos os apóstolos, nós somos a geração de profeta. Você tem que usar a tua boca para profetizar sobre a vida das pessoas, não amaldiçoar. Profetiza sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus netos. Profetiza. Não, mas aquele não tem jeito, está em cima de um leito de enfermidade, está se alimentando por sonda, está fazendo tudo por sonda. Profetiza. Ezequiel profetizou em cima de ossos, em cima de caveira. Profetiza. Profetiza. A ordem é para você profetizar. Mas eu não estou com vontade. Não interessa a vontade do profeta, interessa a vontade do Espírito Santo no teu coração. Profetiza. Abra a tua boca e profetiza. E você vai ver o que vai acontecer. Essa é a palavra de Deus para você. Eu vou voltar a gravar vídeos. Vou tentar colocar num canal do YouTube. E repasse para alguém que você acha que precisa. A mensagem é longa, quase 30 minutos. Mas isso estava queimando no meu coração para falar. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti exalte o seu nome e te dê a paz. O meu nome é João Batista de Souza, moro na cidade de São José, a Grande Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil, na América do Sul. E sou servo do Deus Altíssimo. Que a paz seja com todos vós. Amém.